Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Boa noite, meus irmãos, ouvintes, graça e paz. Como foi o final de semana de vocês? Bom? Mal? Mais ou menos? Espero que tenha sido muito bom. Hoje, segunda-feira, dia 21/6/2021. E a minha pergunta para vocês nessa segunda-feira é: vocês estão se cuidando? Usando máscaras, passando álcool em gel, tomando banho nesse friozinho? Tem gente que tá aí fugindo do banho. Tem que tomar banho, gente. As brincadeiras à parte, meu nome é Miqueias Alves e o meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no YouTube, para você se inscrever no meu canal, é Miqueias Alves. Siga-me lá que é bênção de Deus para sua vida. E deixe-me contar uma novidade aqui para vocês. Logo eu irei passar aqui para vocês o meu endereço de site. Estou desenvolvendo um site que vai ter lá conteúdo variado e logo eu vou aqui passar para vocês, para que vocês possam acessar e se deleitar ali com o conteúdo que nós iremos colocar. Então fiquem atentos aí para as novidades. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, eu quero clamar a Ti nessa noite pela vida desse que me ouve. Abençoa ele ou ela, a família, os negócios, os planos. Se estiver enfermo, cura agora em nome de Jesus de todo mal. É o que eu te peço. Amém. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI
205 Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Muito bem, muito bem. O som de Laura Sogueles na música Aquieta Minha Alma. Eu quero meditar com vocês hoje, dando continuidade à mensagem que eu iniciei na semana passada, na quinta-feira passada, em 1 Reis, capítulo 14, e os versos de número 1 a 18. A mensagem que tem por título Bênção de Deus sim, Deus da bênção não. Bênção de Deus sim, Deus da bênção não. E nós temos meditado nessa mensagem. Se você não ouviu nenhuma das partes, nenhuma parte dessa mensagem, e você deseja ouvir, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Lá existe uma playlist com o título Programa Palavra Viva, onde você vai encontrar lá todas as nossas mensagens aqui transmitidas na rádio Paz do Vale 95.1. Então você pode acessar o meu canal, se inscreva no canal. Lá existem outros conteúdos que você pode também estar observando, que você pode estar assistindo, que com certeza você será muito edificado. E nós estamos meditando nessa passagem. Vamos ficar ainda talvez 1 ou 2 dias a mais nesse texto. Vocês que já me ouvem aqui desde março desse ano, o nosso programa estreou dia 15 de março. Nós já estamos aqui quase 3 meses caminhando junto, e vocês já sabem que nós temos aqui uma seriedade muito grande com a palavra de Deus, com a exposição da palavra de Deus, e nós queremos saber o que Deus diz. E para saber o que Deus diz, nós precisamos estar com a Bíblia aberta e observar o texto bíblico à luz do seu contexto, para que nós possamos verdadeiramente dizer assim diz o Senhor, e não assim diz o Miqueias, mas assim diz o Senhor, porque o Senhor é a palavra dele, que é poderosa, que é fiel, que é inerrante, que é infalível, que não tem poder de voltar para si vazia. É com esse compromisso de pregar a palavra de Deus, porque uma coisa é você pregar sobre a palavra, outra coisa é você pregar a palavra. E o nosso compromisso aqui é pregar a palavra, assim diz o Senhor. Observar o texto à luz do seu contexto. Esse é o nosso compromisso aqui. E o que está acontecendo aqui de maneira breve para você que não ouviu ainda nenhuma parte dessa mensagem? O capítulo 14 de 1 Reis trata sobre um episódio da vida do rei Jeroboão.
Jeroboão ele foi o primeiro rei de Israel, do Reino Norte. Por quê? Porque a partir de 931, depois da morte de Salomão, o reino de Israel, que era um reino unido, né? Toda aquela faixa ali da Palestina era um só reino, um só rei. Ele foi dividido por conta dos muitos pecados, por conta dos muitos erros no reinado de Salomão. E Deus ele diz que no reinado de Roboão, no caso filho de Salomão, Deus traria juízo e iria dividir o reino. E isso aconteceu. E então Roboão ficou com 2 tribos ao sul, que é chamado de reino de Judá, e Jeroboão, que era um dos oficiais do reino de Salomão, que se revoltou contra Salomão e recebeu uma profecia do profeta Aias, que ele seria rei do Reino Norte, assumiu então o trono do Reino Norte. Mas o que aconteceu? O templo de Salomão ele era recém-inaugurado. E Jeroboão, com medo de os seus súditos, ao irem ao templo sacrificarem, serem seduzidos por Roboão a reintegrarem todo o reino, ele então proibiu que os seus súditos fossem ao templo de Salomão, por uma questão ali muito política, e ele introduziu o culto pagão no Reino Norte, em Dan e em Betel. E ali começa uma idolatria muito grande no Reino Norte, que vai se perpetuar até aí o fim do Reino Norte em 722 a.C. Foram 19 reis no Reino Norte, e nenhum desses temeram a Deus. E todos eles seguiram o pecado de Jeroboão. Mas o que aconteceu? No capítulo 14 diz que o filho de Jeroboão, Abias, adoeceu. E essa doença incomodou Jeroboão. Jeroboão queria uma resposta de Deus sobre esse sofrimento. Afinal de contas, o seu filho seria o seu sucessor no trono. Então ele, preocupado com questões políticas, pediu para que a mulher dele se disfarçasse, fosse lá na casa do profeta Aias, para saber o que iria suceder da vida, da saúde do seu filho. Se ele poderia interceder para que houvesse cura para o seu filho. E aí ele de maneira muito estratégica, ele usa todos os artifícios para obter os seus próprios fins. Porque na verdade Jeroboão queria a bênção de Deus e não o Deus da bênção. E nós já vimos aqui que na verdade Abias era o crente, era o salvo da família de Jeroboão, porque a sentença que veio sobre a casa de Jeroboão seria que todos os seus descendentes morreriam. E isso aconteceria após a sua morte, né? Após ele morrer. Isso aconteceu com Nadab, quando Baza tomou o trono de Nadab e executou todos os seus irmãos, todos da casa de Jeroboão. Abias ficou doente antes de todos esses fatos, antes desse juízo da parte de Deus. E por quê? O nome Abias significa o meu pai é o Senhor. Abias, embora estivesse doente e veio a morrer, Abias foi poupado por Deus do juízo que viria sobre a sua casa, porque Abias era o crente da família. Abias era o convertido da família. E Deus poupou a vida de Abias, porque o pior não é morrer, o pior é morrer sem salvação. E no caso aqui, Abias foi poupado pela graça de Deus, embora tenha passado pela morte. E aí, a mulher de Jeroboão aceitou aquele plano maquiavélico de Jeroboão, se disfarçou, fez tudo conforme Jeroboão havia instruído e foi na casa do profeta.
E aí nós vemos o que? A omissão dessa mulher que não confrontou o pecado do seu marido e tornou-se cúmplice dele, tornou-se conivente com o seu pecado, e nós vimos isso na semana passada. E hoje, dando continuidade na nossa exposição, a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que deu do plano de Jeroboão? Por quê? Porque a história ela continua. E o profeta Aias, ele foi o que? Alertado por Deus do que estava acontecendo, dos planos que Jeroboão tinha. Então observe comigo aí 1 Reis, capítulo 14, e o versículo de número 4 e 5. Veja só o que diz. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-se sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e hás de ser que, entrando ela, fingirá ser outra pessoa. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando nós nos deparamos com esse episódio envolvendo Jeroboão, sua esposa e o profeta Aias, é que nós conseguimos entender algumas coisas sobre o ministério profético e o seu propósito para com Deus. O ministério profético para nós hoje, que pertencemos à nova aliança em Jesus Cristo, é diferente desse momento da história de Israel. Na nova aliança existem duas distinções sobre profecia e profetas. Número 1, na nova aliança existe o dom espiritual de profecia. E número 2, na nova aliança existe também o dom ministerial de profeta. Então, na verdade, um complementa o outro. Um tem a ver com o outro. A distinção é que o dom de profecia qualquer crente pode receber da parte de Deus, porque é um dom do Espírito Santo dado à igreja dentro da sua necessidade local. O dom ministerial de profeta já é diferente. Não é dado a qualquer pessoa. E por quê? Porque ele tem a ver com o quê? Com o chamado eclesiástico da pessoa. O ministério de profeta é um ofício. Ele é um chamado eclesiológico que corresponde a um grupo específico de pessoas. E o outro fato que nós precisamos destacar aqui é que os profetas da nova aliança não profetizam mais novos oráculos, iguais os profetas do Antigo Testamento faziam. Naquele contexto, o cânon das Escrituras estava o quê? Aberto. Aquilo que os profetas profetizavam estava se tornando o que Deus queria revelar ao seu povo para aquela geração e para as próximas. No caso, para a nossa geração. Ou seja, uma vez que o cânon das Escrituras se fechou, não existem mais novas revelações extra-bíblicas. E quaisquer que venham a aparecer precisam que estar de acordo com aquilo que já está revelado na Bíblia Sagrada. Do contrário, é heresia. Aqui, no entanto, Aias era o profeta velho. O profeta experiente. Aias já estava o quê? Avançado em idade. Já não enxergava mais muito bem. E com certeza
deveria ter outras limitações de saúde. Contudo, Aias, apesar da idade, continuava fiel a Deus e com os ouvidos afinados à sua voz. E é isso que nós precisamos observar. E por quê? Porque tem muitos profetas que já não estão mais sensíveis à voz de Deus. Lembra de Eli? Sacerdote velho? Já não ouvia mais a voz de Deus fazia muito tempo. De modo que, por 3 vezes, ele foi importunado por Samuel. Por quê? Porque ele já não ouvia mais, já não conseguia mais distinguir a voz de Deus. Já não tinha mais discernimento espiritual para saber aconselhar o próprio Samuel do que era a voz de Deus. E essa é a realidade de muitos líderes nos dias atuais. Já não ouvem mais a voz de Deus. E por causa disso, todos os seus liderados sofrem. Aias, no entanto, foi alertado por Deus do que Jeroboão estava tramando ao enviar a sua esposa. Diz o texto que Aias já não enxergava muito bem. Ou seja, Jeroboão, quando mandou a sua mulher ir ter com o profeta disfarçada, era porque ele já sabia desse fato. E com isso, ele achou que o profeta seria facilmente enganado. O que Jeroboão não estava prevendo era que o Deus do profeta era onisciente, era onipresente, era onipotente. Ou seja, não existe nada oculto diante dele. Aias não tinha mais visão física, mas continuava tendo visão espiritual. Jeroboão achava que era esperto bastante para enganar o profeta, mas não previu que ele não era o bastante inteligente para enganar a Deus. E esse é um dos assuntos mais caros para nós nesses últimos dias. Primeiro, porque tem gente querendo enganar os homens, achando que estão enganando a Deus. Tem muita gente ainda, em nossos dias, agindo exatamente como Jeroboão e a sua esposa. Vivem uma vida de mentira. Vivem uma vida de engano na igreja de Jesus Cristo. Vivem uma vida de engano na sua empresa onde trabalha. Vivem uma vida de engano na vizinhança e por aí vai. Por quê? Porque eles acham que estão enganando alguém. Contudo, tudo está nu e patente diante de Deus. Não tem como você enganar a Deus. Você pode enganar os homens, mas não tem como enganar a Deus. Segundo, existem o quê? Os profetas que estão sendo enganados porque já estão o quê? Surdos e cegos espiritualmente. Ou não? Tem um monte de gente enganada, um monte de líderes enganados. Por quê? Porque eles já não conseguem mais ouvir a Deus. Eles mesmos estão cegos e surdos espiritualmente. E esse é o maior dano para a igreja dos últimos dias. Nós precisamos levar tudo isso em consideração. Essa é a terceira parte dessa mensagem. Amanhã nós iremos continuar, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã.